O mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bucinga. Entendendo os escândalos do mundo gospel. Eu quero tecer alguns comentários aqui, sempre com base na Bíblia, para que você procure entender o que está acontecendo. Vamos focalizar o Brasil, mas não é só no Brasil, não. Mas no Brasil nós conhecemos escândalos. Nós temos visto escândalos envolvendo a área sexual de pastores, principalmente grandes líderes, escândalos envolvendo a área financeira dos grandes líderes. Nós temos visto escândalos envolvendo essas duas áreas de cantores famosos, enfim, grandes líderes de denominação, grandes pastores, grandes midiáticos do meio evangélico e principalmente na área das artes, em especial da música, os famosos escândalos e mais escândalos, maus testemunhos, maus exemplos para denegrir o evangelho. Mas não deveria estranhar isto para aqueles que têm entendimento. A igreja do Senhor é uma só e é constituída de pessoas, todos que amam ao Senhor e que se reúnem em vários lugares para, com a sua participação, seus esforços e o seu amor, promoverem a obra de Deus. Acontece que a institucionalização da religião foi um golpe terrível de Satanás, que começou lá atrás com a pretensa conversão do imperador Constantino. A igreja deixou de ser igreja para ser uma instituição. A igreja passou a ser uma empresa, digamos assim, um poder político. O Rui Barbosa falou isso a respeito do Vaticano, mas na verdade já vinha lá de trás, desde o Constantino, que a Igreja Católica, Rui Barbosa disse, deixou há muito tempo de ser uma religião para ser uma política, e de todas as políticas, a mais suja, a mais sórdida, a mais vil, a mais deletéria. Isto, Rui Barbosa, o grande brasileiro, que não era evangélico, ele era um liberal, mas ele falou a respeito da Igreja Católica. Mas isso que ele disse a respeito da Igreja Católica pode ser dito hoje generalizadamente a respeito de quase todas as denominações. Por quê? Deus não criou denominações. A denominação é uma muleta, um apoio que pode ser podre, mas é um apoio humano para justificar a possessão de patrimônio, de templos, gerar cargos, diretoria, salários, pagar direitos trabalhistas e salários. Para que isso seja feito, é necessário uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica precisa existir perante as leis do país, mas pessoa jurídica não é espiritual, não ganha almas, não vai para o céu, não é de Deus. É uma muleta, apenas uma muleta. A gente deveria, por espirituais que sejamos, rejeitar, depender dessa muleta. A gente pode usar a muleta, mas não depender dela. Mas a muleta passou a ser o carro-chefe do meio evangélico. A instituição da denominação é contrária à vontade de Deus. A igreja instituída, a igreja prédio, a igreja patrimônio, a igreja instituição, a igreja pessoa jurídica, igreja empresa, é uma aberração aos olhos de Deus, é uma prostituta. A prostituta do Apocalipse, a grande Babilônia, é o Vaticano, mas é a mãe das meretrizes, mas tem as filhas também, as denominações evangélicas, todas são filhas. Não é à toa
que a religião universal, mundial, já está se formando, a religião ecumênica. A maior parte dos protestantes do hemisfério norte já aderiram ao ecumenismo, à unidade com o catolicismo e já aceitam essas filhas da meretriz, essas denominações protestantes já aceitam o homossexualismo e, enfim, tudo isso que é a agenda do anticristo, eles já aceitam. Mas não era de estranhar para quem é espiritual e conhece o Senhor. Quando o Constantino diz que se converteu lá atrás, no passado, lá por ano 316 da nossa era, por aí, aqueles que amavam a Deus ficaram abismados com o luxo que se instalou na igreja, a vaidade que penetrou no coração dos líderes, e eles não aguentaram mais, foram para uma vida ascética, e começou o movimento de monges e pessoas que queriam viver uma vida cristã pura, longe da sociedade, porque, segundo eles, já estava contaminada. O Senhor manda fazer isto. Ele diz no Apocalipse: saí da Babilônia, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados. Ora, quem está numa igreja prostituta, uma instituição, uma empresa religiosa que visa dinheiro, poder, política, fama e glória e defende cargos e salários e riqueza para seus grandes líderes, você é conivente com tudo aquilo que está acontecendo ali. E a ordem de Deus é sair dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados. Muitos crentes sinceros, porém ingênuos, estão sendo cúmplices de tudo isso. Estão dando seu dinheiro para lá, seus dízimos, etc. Eles estão sendo cúmplices dessa prostituição. No meio evangélico, quem gosta de cargos, de fama, de glória, de holofote, de poder político, não são os melhores. Em cada denominação, não são os mais espirituais. Quem gosta disso são os mais aventureiros, os mais gananciosos, os mais soberbos, os mais vaidosos. São esses que aparecem, são os midiáticos, são os que fazem sucesso no meio gospel, por exemplo, com a música, são os que se candidatam e se tornam líderes das grandes denominações. Não são os melhores, não são os mais espirituais. Eles não se fazem grandes pela vida de santidade e consagração a Deus. Porque é muito comum entre essa gente grande do meio evangélico gostarem de bebida, de luxo, de conforto, só de hotel 5 estrelas, de carrão, de avião particular. Todos eles gostam disso. E o evangelho não admite isto. Quem gosta dessas coisas, o amor do Pai não está neles. A Bíblia é muito clara. 1 João 2, 15 a 17. Quem gosta dessas coisas, o amor do Pai não está neles. Em geral, todos esses grandes gostam desse luxo, dessa ostentação do mundo. Preste atenção. E são eles que, por gostarem dessas coisas, caem nas armadilhas que o diabo prepara, porque eles não estão preparados para resistir ao diabo, eles estão amando o mundo que é do diabo. Todos esses grandes, eu vou repetir, que gostam de dinheiro, de fama, de glória, de holofote, de carrões, de hotel 5 estrelas, gostam dos prazeres do mundo, eles já estão fracos para caírem. E, em geral, são eles que caem em escândalos sexuais. Isso porque Deus faz com que o escândalo apareça, porque a maioria dos escândalos ainda fica oculta. Eles só aparecerão no juízo final. Não é o que a Bíblia diz? Alguns pecados se tornam manifestos, mas outros só no juízo final. Eles não vão ser salvos, evidentemente, mas vão passar pelo juízo final. Lá, sim, toda essa vergonheira que eles praticam em oculto, por misericórdia de Deus, o Senhor não deixa que tudo apareça. Eles vão ter, aí sim, no juízo final, tudo isso revelado. Mas agora, eles vão continuar enganando as pessoas quando
usam a mídia, mas a mídia, a grande mídia, está nas mãos do diabo também. É ele quem controla a grande mídia. O sistema deste mundo de sucesso, de dinheiro, hoje, para um cantor ficar famoso, ele precisa apenas de dinheiro para pedalar os shows dele, as apresentações, a fama, ser tocado nas grandes emissoras, ser pedalado. Com dinheiro se faz um cantor grande. Com dinheiro se faz um pregador grande. Os pregadores famosos, midiáticos, que pedalam eles mesmos na internet, aí as viralizações que eles alcançam, são eles mesmos que pedalam aquilo. Todos esses se autopromovem e se fazem grandes a si mesmos, mas eles não são grandes diante de Deus. E nem são tão firmes e maravilhosos assim como eles transmitem para o povo ingênuo. E o resultado disso tudo é que nós já estamos no final. Satanás puxa a cordinha. Eles estão todos mamando na mão de Satanás, comendo na mão do inimigo. Eles estão todos sujeitos ao inimigo. Quando puxa a cordinha, revela um escândalo. Aí tem até mortes, assassinatos envolvidos nisso daí. Esses escândalos dos grandes evangélicos. E eu quero ler aqui na Bíblia, em Jeremias, no capítulo 12, o próprio Deus falando sobre isso. Jeremias entra numa disputa com Deus e se queixa: Senhor, o Senhor é justo, mas eu estou neste pleito para dizer o seguinte: Senhor, o Senhor conhece todos esses que se autopromovem, esses grandes, e o Senhor tem a vida deles nas tuas mãos. Então, por que o Senhor permite que o caminho deles prospere, que eles se façam grandes? Isso é o versículo 1. Agora, mais adiante, a resposta do Senhor, no versículo 5, ô Jeremias, a coisa é muito mais complicada do que você pensa. Não são só eles, não. Você está se preocupando com uma meia dúzia cuja vida é réproba, e eles fazem vergonha e sujam o nome do Senhor, o nome do Evangelho. Mas, Jeremias, você está andando a pé, correndo com homens que vão a pé. O que você vai fazer quando você vir que a situação é pior? Você vai ter que competir com aqueles que vão a cavalo. Ou seja, é muito mais gente que está corrompida nisto. Eu não vou fazer agora juízo sobre uma meia dúzia dos que você denuncia, porque é muito mais gente. Na sua própria família tem gente que está dessa maneira. Então, eu estou lendo o que Deus falou ao profeta Jeremias a respeito dessa situação que nós vemos também em nossos dias. E no versículo 7 o Senhor diz: eu estou agindo assim, eu estou desamparando o meu povo todo. A ira de Deus no Brasil é sobre todos, porque a minha herança se tornou uma ave de rapina de várias cores. São várias denominações sujando o nome do Evangelho, brigando entre si. O Senhor diz: ave de rapina de várias cores, uma igreja prostituída em denominações, interesses materiais. E mais adiante o Senhor diz: eu vou pesar a mão sobre todos. Eles cegaram trigo, semearam trigo, mas vão cegar espinhos. Cansaram-se e sem proveito algum. Então o Senhor, eu vou ler mais esse versículo, arrematando aqui, Jeremias 12, 14. Assim diz o Senhor acerca de todos esses que se apoderaram da minha herança, que eu deixei ao meu povo de Israel. Eis que eu os arrancarei da sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. O que significa isso? Nesses últimos tempos, nós estamos muito perto do arrebatamento. Deus vai fazer coisas terríveis contra os evangélicos, principalmente os instituídos, os que se fazem grandes, para poder a verdadeira igreja, a noiva verdadeira, ser purificada. É o povo simples que busca a Deus em espírito e em verdade. O Senhor diz: eu vou arrancar do meio deles, mas esses que se apoderam da minha herança, ou seja, a igreja evangélica foi apoderada, tomada por pessoas carnais, com coração no mundo,
que se autoproclamaram e se fizeram grandes a si mesmos, como pregadores, grandes líderes, grandes cantores que estão enganando o povo e sujando o nome do evangelho. Portanto, você vai ver muito mais escândalos e sujeira acontecerem ainda, porque é a mão de Deus pesando sobre essa igreja prostituída, essa meretriz que está sujando o nome do evangelho. Mas Deus quer, na verdade, purificar a sua verdadeira noiva, que vai ser simples, aqueles que amam a Deus em espírito e em verdade. Você está nessa igreja verdadeira? Centro